Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim e o vídeo de hoje trata sobre o tema de repercussão geral. Esse tema pode ser abordado na prova para o Ministério Público do Trabalho, Juiz do Trabalho, técnico e analista. A questão é a profundidade que esse tema será encontrado em cada prova. Vamos ao tema. A repercussão geral foi criada com a Emenda Constitucional 45/2004, onde foram introduzidos dispositivos novos na Constituição Federal. Veja, o parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, como ficou após a emenda constitucional. Diz o seguinte: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. O que ficou caracterizado a partir da emenda constitucional 45? Que o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, ele só analisará esse recurso extraordinário se, além dos acordos impugnados, ferir a Constituição Federal, esse tema ter repercussão geral. Ou seja, o tema tem que ser transcendente, tem que transcender o interesse do recorrente e do recorrido. Ok? Eu podia dar aos senhores, a título de exemplo, a questão dos expurgos inflacionários. Imagina naquela época, quando se chegou ao Supremo com um recurso extraordinário a respeito do tema. Pergunto eu aos senhores, o interesse de se acolher ou não a tese dos expurgos inflacionários na correção do FGTS era interesse apenas do recorrente e do recorrido, ou era interesse de uma camada de trabalhadores que tiveram seus FGTS corrigidos erroneamente? Eu respondo aos senhores, esse interesse era transcendente. Esse tema havia, a respeito dele, uma repercussão geral. Nos moldes de hoje, cabível ao Supremo analisá-lo. Ora, esse tema, uma vez alterada a Constituição Federal, ele foi normatizado em lei infraconstitucional. Alteramos o Código de Processo Civil. Tivemos que inserir dispositivos para dar efetividade a esse novo método de recurso extraordinário com esta preliminar de repercussão geral. Um dos dispositivos que nos interessa é o artigo 543-A, que passou a ter a seguinte dicção: Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá de recurso extraordinário quando as questões constitucionais dele versada não oferecer repercussão geral, nos termos desse artigo. O caput já te mostra o quê? Se você interpõe um recurso extraordinário, não obstante o acordo tenha ferido a Constituição Federal e não há repercussão geral, seu recurso é negado e esta decisão pelo Supremo é irrecorrível, não há recurso mais algum. Qual é o recurso, professor? Chora. Nada mais há de fazer, porque é a Corte Suprema. O parágrafo 3º segundo diz o seguinte: o recorrente deverá demonstrar em preliminar de recurso para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral. Todo recurso extraordinário obrigatoriamente terá que ter uma preliminar de repercussão geral. Você tem que convencer ao Supremo que aquele tema que você o leva para que ele possa analisar, além do acórdão ferir a Constituição Federal, há uma repercussão geral. O tema interessa uma camada expressiva da população ou da sociedade. Geralmente os alunos me perguntam em sala de aula: professor, quem é o responsável para analisar se aquele tema tem ou não repercussão geral? Eu digo, o aspecto formal, quem tem que analisar é o Tribunal Acó. Não tem repercussão geral, o próprio Tribunal Acó já nega a admissibilidade. Ora, mas se tem a preliminar, analisar os argumentos do recorrente, se ali há repercussão geral ou não, essa responsabilidade, esta competência do Supremo, uma vez que o parágrafo 3º diz claramente o seguinte: o recorrente deverá demonstrar em preliminar de recurso para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal a existência ou não de repercussão geral. Ora, logo, não há dúvida que é o Supremo Tribunal Federal que irá analisar o mérito, se a questão há ou não a respeito dessa questão, a repercussão geral. Mas o que acontece, professor? Quando um tema chega a ter repercussão geral,
o tema começa, tem o primeiro recurso, tem o segundo, daqui a pouco espalha-se milhares de recursos para o Supremo Tribunal Federal. Quando o tribunal local perceber que é uma quantidade grande de recursos, o que faz o tribunal? O tribunal vai escolher alguns recursos, mandar ao Supremo e sobrestar, suspender todos os demais recursos. Por quê? O Supremo, ao analisar aqueles recursos modelo, se entender que há repercussão geral, acolhe, vai ser julgado e os tribunais locais irão fazer o quê? Irão passar a reproduzir aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. E a partir dali, quanto àquele tema, não caberá mais recurso extraordinário, porque o Supremo já o decidiu em tese e o tribunal terá este acórdão como paradigma para reproduzir essas decisões. Ok? O que se quer com essa questão é dar uma dinâmica aos julgamentos dos recursos no Supremo Tribunal Federal, porque todos nós sabemos que não há condições de 11 ministros julgar milhares de recursos extraordinários que chegam a todo momento ao Supremo das diversas cortes inferiores, ok? Ontem mesmo eu assisti ao Canal 9 e vi o Supremo julgando um recurso especial onde houve repercussão geral e com aquela decisão, dizia o ministro Ricardo Lewandowski, com aquela decisão eles resolveram mais de 1000 casos idênticos e a partir dali os tribunais irão reproduzir aquela decisão paradigma. Tudo tranquilo, não há dúvida que o caminho é esse. Qual é o problema que está surgindo ou que surgiu desde 2011 com a repercussão geral? O Supremo julga o caso, tem-se o acórdão paradigma e os tribunais locais têm que aplicar aquele acórdão paradigma nos recursos que estavam represados. A questão que se coloca em pauta é, e se o tribunal aplicar mal a tese defendida pelo Supremo? Aplicou a decisão, o acórdão do Supremo, onde se reconheceu repercussão geral, mas aplicou mal, não era muito caso em tela do tribunal local. Questiona-se, cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal? Ou cabe uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal? Por quê? Porque se o acórdão aplicou mal, se o tribunal local aplicou mal o acórdão do Supremo Tribunal Federal, ele negou vigência à decisão do Supremo. E para isso, o artigo 102, a linha L da Constituição Federal, diz o seguinte, que cabe a reclamação para a preservação da competência do Supremo e para a garantia das autoridades das suas decisões. Ou seja, toda vez que os tribunais locais afrontam a decisão do Supremo Tribunal, caberia a reclamação. Então, senhores, os senhores poderiam me responder, claro que nesse caso também cabe, se o tribunal local, ao interpretar o acórdão do Supremo julgado na repercussão geral, aplicá-lo mal. Mas, pasme, o Supremo diz que não. E adotou esta posição quando julgou as seguintes reclamações as reclamações que eu vou à tela mostrar para os senhores. Foram as reclamações 11.408, essa de relatoria da ministra Elly Grace, não mais no Supremo, e a 11.427 de 2001, essa de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Qual foi a tese adotada nessa reclamação? Foi interposta uma reclamação sobre o argumento que o tema, embora já tenha sido decidido pelo Supremo, que adotou a repercussão geral, um recurso extraordinário, o tribunal local adotou mal a tese do Supremo, dizendo não era efetivamente esta tese que o Supremo julgou e a que eu estou agora impugnando, é parecida. E interpôs um recurso extraordinário. Interpôs agravo, obrigando que o recurso extraordinário subisse ao Supremo. Pois bem, o Supremo disse que não era cabível. E não disse que não era cabível com que argumento? Eu trouxe aqui um trecho para os senhores uma daquelas reclamações julgadas pelo ministro Lewandowski na sua relatoria. Ele disse, poder-se-ia teorizar que, para a correção do erro da aplicação da decisão Suprema Corte ao processo sobrestado na origem, cabível seria a reclamação prevista no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição Federal.
diz ele, entendo não ser cabível, uma vez que a competência desta Corte somente estará desrespeitada no caso de uma indevida retenção de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento, sem que o tribunal de origem realize a necessária retratação nos termos do artigo 543-B, parágrafo 3º do CPC. Além disso, também não estaria sendo descumprida qualquer decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal. Penso não ser adequada a ampliação da utilização da reclamação para a correção do equívoco na aplicação da jurisprudência desta Corte aos processos sobrestado na origem. Lesão, isto acarretaria aumento de uma quantidade de reclamações ao Supremo, desviando o Instituto da Repercussão Geral. Você pode estar me assistindo e falar, professor, não entendi bem essa decisão. O que disse o Supremo nessa reclamação? Que veja, quando há recursos repetitivos e que há repercussão geral, a normatividade está no artigo 543, que diz o artigo 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do regimento interno do Supremo. Parágrafo 1º. Caberá ao Tribunal de Origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-lo ao Supremo. E os outros, senhores? Os outros, continua o texto, os outros ficarão sobrestados até o julgamento do Supremo. Quando o Supremo julga, o que acontece com aqueles recursos que estão sobrestados? O próprio artigo 543-B lhe diz o que acontece. Diz lá, julgado o mérito, parágrafo 3º, o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos tribunais, turma de uniformização ou turmas recursais que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. Aqueles recursos que ficaram lá represados, o tribunal pode falar, eu vou me retratar que realmente eu julguei diferente do que o Supremo julgou na repercussão geral. E reforma. Ou vai dizer que está prejudicado porque eu julguei igualzinho a decisão do Supremo e torna-se prejudicado. Mas pode também dizer, não, eu julguei certo, o Supremo está errado. Só aí, e aí que é a importância, só aí, se o tribunal a qual vai admitir o recurso, mesmo que a sua decisão contrarie o Supremo, só aí que o tribunal vai analisar a admissibilidade do recurso, sendo admitido, remete o recurso. E isso está lá no artigo 543-B, parágrafo 4º, que diz, mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do regimento interno, cassar ou reformar a decisão. Repito para os senhores, mantida a decisão e admitido o recurso. Olha a sistemática interessante do Código hoje. Quando o tribunal recebeu uma quantidade excessiva de recursos, ele escolhe 2 ou 3 e manda ao Supremo. E os outros? Os outros não se analisa a admissibilidade. O Supremo decidiu. Aí ele vai fazer o quê? Ou se retratar, porque a sua decisão contrariou o que o Supremo decidiu, ou tornar esses recursos prejudicados, porque eles decidiram igualzinho o Supremo. Pasmem, senhores, fazer tudo isto sem analisar a admissibilidade do recurso. Você pode me perguntar, professor, então terão recursos que não deveriam ser admitidos, e mesmo assim o tribunal pode se retratar? Pode. O Código não prevê nesta hipótese que se analise a admissibilidade. O parágrafo 4º do 543-B é claro ao dizer quando que se irá analisar a admissibilidade dos recursos represados. Se o tribunal recalcitrar a respeitar a decisão do Supremo e falar, não, a minha que está correta. Aí ele vai analisar a admissibilidade do recurso. Admitido, manda ao Supremo. É baseado nisto que o Supremo, na reclamação, não permite recurso extraordinário. Porque ele diz, não se negou a admissibilidade ao recurso. Ora, não se negando a admissibilidade, não há competência do Supremo. Se o tribunal local aplicou mal o acórdão do Supremo de repercussão geral, qual o recurso? Diz o Supremo. O recurso é um agravo interno. Ele diz, só há competência para o Supremo analisar aquele recurso extraordinário se ele fosse admitido. Veja, quando o tribunal aplica o acórdão do Supremo, ele não analisa a admissibilidade, porque hoje com a sistemática não é preciso. Ele só analisa a admissibilidade quando? Se ele for manter a sua decisão. Aí o Supremo diz, como o problema não foi ali de admitir ou não o recurso, foi de adequar,
e adequou mal, a questão é apenas a interposição de um agravo interno. Ora, com isto, no que pese lá os entendimentos dos ministros, parece que o artigo 102.1L ficou um pouco esvaziado, porque ele diz que cabe reclamação para preservar a competência do Supremo. Ora, o Supremo tem sua competência ferida quando o julgador não quer respeitar o que foi decidido, ou também quando aplica mal a decisão no repercussão geral. E esta foi a decisão proferida pelo Supremo nessas duas reclamações levadas ao Supremo. Bom, com essas considerações, nós comentamos esse tema aí polêmico, se caberia ou não reclamação quando o recurso é mal, quando o acórdão é mal interpretado pelo tribunal local. Até o próximo vídeo.